Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Continuando aqui nos assuntos do Vasco, né? Um inscrito meu agora, em um dos vídeos que eu soltei hoje, falou o seguinte: não quero saber de austeridade, quero saber de fazer igual o Corinthians. Contrata Memphis, contrata Yuri caríssimo e pegou a Libertadores. Com a janela deles, eles entraram na pré-Libertadores. E eu não quero saber de Vasco austero, gastando pouco, sem disputar nada. Não quero saber disso. Não quero nem escutar isso. Comentário do meu inscrito aqui. Respeite todas as opiniões. E falei isso na minha resposta para ele. Respeite sua opinião, só que eu tenho que dar minha opinião baseada em algo mais concatenado com as repercussões disso. Tudo que você faz na vida, esportiva ou não, tem uma repercussão. E essa repercussão, às vezes, não só é uma repercussão financeira drástica, né, como também uma represália drástica também. O que eu quero dizer isso? O Vasco tem que fazer igual o Corinthians. Já expliquei aqui, né? Parar de contratar jogador aí e tal, blá blá blá. Acontece que o Corinthians não pode falir. O Corinthians não é SAF. O Vasco pode falir. O Vasco é SAF. E eu falei isso para ele. Inclusive, o pessoal da Gaviões da Fiel, se eu não estiver enganado, é totalmente contrário à SAF. Já mandaram recado à diretoria, aqui porra de SAF não entra e tal. E tá agindo. 30 milhões agora, deve já estar em 32 milhões, talvez 35 milhões, para pagar lá o estádio deles em Itaquera. São doações feitas pelos sócios, diretamente numa conta junto à Caixa Econômica Federal, credora do estádio do Corinthians, realizada, implementada pela Gaviões da Fiel, sem ligação alguma com diretoria. Já falei isso aqui em outros vídeos. Vasco, faz isso aí, vamos fazer. Torcidas organizadas, vamos fazer isso aí, porra, né? Mas não, a gente não vê movimento algum nesse sentido, não vê movimento nesse sentido de as torcidas organizadas ou de torcidas ajudarem o Vasco, né? Só torcedor, tá uma porcaria. 62 mil torcedores, pouco, muito pouco para o Vasco. 25 milhões de torcedores no Brasil e no mundo, apenas 6.200 só torcedores, né? Então, voltando aqui para recapitular, Vasco tem que ser austero. Se não for, vai falir. Vasco não é Corinthians, que não é SAF. Corinthians é uma associação, não vai à falência. O Vasco vai à falência, inclusive, estão aí, entraram com pedido de recuperação, 60 dias, agora mais 60 dias, né, para suspender as penhoras, execuções, para iniciar o processo de recuperação, né? Por quê? Porque o Vasco pode ter sérias repercussões e represálias, como eu falei no início do vídeo. E aí, esse mesmo inscrito disse: mas o grego é ruim? É isso mesmo? O grego que é ruim? Bom, é associativo, né? Esse mesmo pensamento que eu não concordo, mas respeito, levou o Vasco a fechar com a 777 e levou o Vasco a levar essa enrabada que o Vasco levou da 777. Diversos prejuízos e aumento da dívida em 500 milhões, quase o mesmo valor que o Vasco devia antes da 777 foi gerado por essa empresa aí, que inclusive tungou valores do Vasco, e já falei aqui várias vezes, aportou, mas pegou tudo de volta com a venda de jogadores, né? Andrei, Pedro Raul, Eguinaldo,
Marlon, Peck, Pedro Raul, acho que já falei Pedro Raul, né? Então, se você pensa que a associativa é ruim, respeite sua opinião, mas não é por você pensar que o associativo era ruim que pode vender para qualquer um. Vamos repetir o mesmo erro da 777? Soltei um vídeo mais cedo hoje dizendo das folhas corridas, né? Do grego italiano, perdão, do gringo russo, né? Do russo, do gringo grego, do grego, né? Então esses caras aí, o grego e o russo, tem fichas corridas, folhas corridas, né? Vamos repetir a mesma merda que fizemos com o Josh, né? Que tinha várias picas judiciais. Inclusive, quando fechou-se o contrato lá, a 7777 já estava falida, controlada pela... estava em insolvência, controlada pela 777. É isso mesmo? Temos certeza? Né? Vamos seguir aqui. Fortaleza e Atlético Paranaense são os clubes que notadamente querem fazer algum tipo de troca com o Vasco com relação ao Léo Pelé. Salvo engano aqui, do Fortaleza, mas o CAP quer o Léo Pelé. Até porque o técnico aí do CAP, Clube Atlético Paranaense, será o Barbieri, que é o Léo Pelé. Mas aí uns dizem que tentou o Coelho, não conseguiu, agora querem dar o zagueiro Gamarra e blá blá blá. Fortaleza idem, o Vasco queria jogador X, Fortaleza não quis. Tem que ser uma coisa legal para o Vasco. E eu separei aqui, né, as seguintes opiniões, as seguintes conclusões da minha opinião. Tem que pensar rapidamente em zagueiro, que é trocar o Léo, troca por zagueiro. A gente só tem um João Vitor, tem que trazer pelo menos 3. Um para jogar ao lado do João Vitor, né? E um para ser reserva imediato. O ideal seriam 3. Um para jogar com o João Vitor, dupla titular, e 2 reservas. E 2 da base para subir com calma, né? Luiz Gustavo, Lincoln. Eu sempre meto porrada aqui no Edmundo, fora de campo. Critico muito o Edmundo, mas uma coisa ele falou. E eu, quando posso, eu pratico justeza. Eu sou justo aqui, né? Toda posição tinha que ter um titular, um reserva e um garoto, né? Para não queimar o garoto, para ele pegar cancha e assim vai. Então Vasco, se quiser negociar o Léo Pelé, tem que ser pelo menos com um zagueiro. Não pode ser contra posição. Vasco hoje imprescinde, né? Não pode prescindir, melhor dizendo, não pode prescindir de zagueiro, urgentemente. Nós temos o João Vitor, que joga pela direita e pela esquerda. Pode contratar um lateral aí, um zagueiro que joga pela esquerda, ou que joga nas 2 posições, e mais 2 reservas. Então, no mínimo 2. 1, conta do chá. 3 seria o ideal, né? Laterais ok. Para começo de campeonato, carioquinha, e para ajustar as posições mais carentes, friso, para conseguir jogadores nas posições mais carentes, por enquanto, volância e laterais, dá para segurar, né? Paulo Henrique, Piton, Paulo Henrique, Vitor Luiz, Hugo Moura, Cocão, Esforza, dá para segurar isso aí até arrumar posições mais precárias. Quais sejam? A zaga e ponta que jogue fazendo gol. Pontas que façam gols. Nós não temos, né? E um centroavante para jogar na ausência do Verratti para disputar a posição com ele. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre pedia isso. Tem cartão vermelho, tem 3 cartões amarelos, tem lesões, tem viroses, tem caceta 4 para o Verratti não jogar. E a gente não pode ficar entrando com o Ryan aí, de centroavante, ou o GB, achando que vão resolver. Até podem resolver, mas não é colocar a responsabilidade no garoto, né? E para fechar aqui, zagueiro pelo menos 2, 3 seria o ideal, pelo menos 2, né? Ruim de tudo, uma troca simples, Léo Pelé com outro zagueiro qualquer que joga pela esquerda, né? Pontas que façam gols, centroavante para disputar aí com o Verratti,
Essas são as posições mais carentes. Não dá para contar com o Verratti ano que vem com 37 anos para jogar todas as partidas, né? E eu acho que o Verratti vem pressionando o Pedrinho para um aumento maior de grana, né? Vamos aguardar aí. Tem que ser com calma, contar com o David, contar com o Adson, contar com o Paulinho, muita calma. Jair está mais à frente, mas tem que ter calma também. Jair e Paulinho foram lesões muito sérias, né? David e Adson idem. E com calma, recepcionar o JP, recepcionar o Estrela, né? Ver se realmente esse Maxime, em que posição ele joga, que o pai vai jogar, botava ele para jogar hora no meio de campo, hora aberta pela direita. Vê aí, né? Não acho um jogador ruim de tudo, não. Mas Emerson Rodrigues e Jean David, Jean Davi, pelo amor de Deus, pode botar para voltar o mais rápido possível para casa, né? Para fechar aqui, duas situações. Salvo engano, na torcida vascaína, já fechou com a Nike. Vasco está fechado com a Nike, não sei o que e tal. Na torcida vascaínos, NTCast, mais um canal dos caras, né? Mário Coelho, Dieguinho. Aí soltam uma matéria agora dizendo que não tem fechamento algum, que a Puma ainda está lado a lado com a Nike para ver quem fecha aí para 2026. Friso, 2025 ainda é a atual marca esportiva do Vasco, que nós temos aí. Puma ou Nike só para 26, né? E agora realmente aí para fechar o vídeo, parabéns aí ao Gui, venceu aí, torcedor do ano, The Best, é um garoto sofrido, né, com uma doença raríssima, toda a alegria do mundo para ele. Eu já falei isso aqui outras vezes, né? Dá uma agonia olhar para aquele garoto, ele não para quieto, ele fica para lá e para cá, alguma coisa deve irritá-lo na pele, alguma coisa não, tudo deve irritar ele, a pele, é um fardo que ele leva, né? Às vezes a gente se reclama da vida e tal, reclama de alguns problemas, mas se coloca no lugar desse Guido aí, o fardo que ele carrega, e está sempre rindo, está sempre alegre, está sempre feliz. O Vasco é a coisa mais alegre da vida dele. Que alegria, né? Que força, que raça que esse garoto tem, os pais também têm, né? Para lutar, ficou em coma, saiu do coma. Então aqui não tem mérito algum ao Vasco nisso aí. O mérito todo é para o Gui, e poderia ser qualquer torcedor também, do Flamengo, Fluminense, Botafogo. Acho que a projeção maior do Gui foi porque saiu do coma, a sua condição rara de uma doença rara na pele. Mas tem muitos garotos aí, muitas pessoas, garotos, né, jovens, que devem ser ajudados, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, de outros times, né? A gente sabe que a saúde no Brasil é precária. Outro dia morreu um rapaz sentado no atendimento, na emergência, e não foi chamado para ser atendido, né? Aí parece que foi em São Paulo isso, não vou lembrar agora. 20 foram mandados embora, 20 tinham que ter ido para a cadeia na hora. Homicídio, daria um homicídio, né? Mas voltando para o Gui aí, parabéns, toda a felicidade do mundo, que o Vasco continue ajudando você, né? O Vasco continue fazendo causas legais aí, não só para futebol, né? Nós temos uma história de luta contra racismo, né? Luta contra todo e qualquer preconceito. No decorrer da história, outros preconceitos foram abarcados. Começamos contra o racismo, né? E outro dia o rapaz escreveu aqui, né, um comentário infeliz de um tricolor. Poderia ser um botafoguense, flamenguista, ou um próprio vascaíno, não importa. Só para ele saber quem é, se estiver vendo o vídeo. Deixa de lorota, o Vasco só deu ajuda a operários e tal. Sim, às vezes no momento difícil, dar ajuda para alguém é a coisa mais importante do mundo. Foi o que o Vasco fez, né? Permitiu jogadores operários, analfabetos, pretos, né? Isso aí é a história que a gente carrega e tem que continuar isso aí ao longo da existência do Vasco. Começou assim e continua assim, né? A escola lá, manutenida há muitos anos lá pelo Eurico e pela idealizada também, né? Pelo Calçada, etc.
Bom, se gostou do comentário aqui, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus likes, meus vídeos quando forem ao ar, dê um like aí, né? Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.